Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Engenheiro da SEDAI afirma em CPI na Câmara do Rio que não havia tubulação da empresa no local de desabamento da ciclovia Tim Maia. Não houve afastamento nenhum da ciclovia ali em função de tubulação da SEDAI. Frente Parlamentar de Apoio aos Conselheiros Tutelares da cidade faz reunião para ouvir reivindicações e analisar dados apresentados pelos profissionais. Cidade do Rio vai ganhar um conselho tutelar que será referência no atendimento à criança e ao adolescente. E uma exposição de fotos é a atração desta semana no saguão do Palácio Pedro Ernesto. A gente começa esta edição falando do depoimento de um engenheiro da SEDAI à CPI que apura os desabamentos da ciclovia Tim Maia. Celso Carrone revelou que não há tubulação da SEDAI no local onde ocorreu o primeiro desabamento em abril de 2016. Para o vereador Renato Cinco, presidente da CPI, a afirmação do engenheiro expõe a falha de não se realizar o estudo de impacto ambiental antes da construção da ciclovia. Outros dois técnicos convocados para depor não compareceram à reunião. O representante do INEA alegou problemas pessoais e prometeu reagendar o depoimento. Já o IFAM não deu satisfações e não respondeu aos contatos da CPI. Quem participou foi o engenheiro da SEDAI. Celso Carrone explicou que próximo à ciclovia Tim Maia há 2 dutos. Essas tubulações são responsáveis por levar o esgoto de São Conrado e da Rocinha para o emissário submarino. Ele disse que não há qualquer relação entre esses canos e os desabamentos da ciclovia. O engenheiro da SEDAI deu uma declaração que até então os parlamentares da CPI não sabiam. Na grota da imprensa, que foi o ponto do primeiro desabamento, não passa nenhuma tubulação. O motivo é que desde 1926 eles já sabiam que ali era uma região de alto impacto das ondas. A SEDAI não implantou a linha ali por estudo, conhecimento. Não houve afastamento nenhum da ciclovia ali em função de tubulação da SEDAI. Se quisesse botar a ciclovia ali, isso eu tenho certeza que posso afirmar com embasamento de engenharia. Claro que não com cálculo, né? Mas se quisesse botar aquela ciclovia ali a 2, 3 metros de distância, você poderia colocar e não teria problema nenhum. Para o vereador Renato Cinco, que preside a CPI, essa informação só reforça o erro que foi não ter feito o estudo de impacto ambiental. Todos os defensores dos estudos, do projeto da obra, alegaram que não havia exigência técnica do estudo vertical das ondas. Agora, se a SEDAI, que é uma empresa pública do nosso estado, tinha conhecimento disso há décadas, é difícil imaginar que isso não fosse do conhecimento geral, da comunidade de engenheiros do Rio de Janeiro, pelo menos. Então, fica difícil você justificar que esses estudos do impacto vertical das ondas não tinham sido feitos. Nós precisamos avançar mais aqui nas investigações para entender por que esse estudo tão importante não foi feito. Um engenheiro da SEDAI afirmou que os 2 dutos estavam instalados antes da construção da ciclovia Tim Maia. E ele disse ainda que a estatal não foi procurada em nenhum momento pelo consórcio responsável pela obra. Para o vereador Jorge Manaia, relator da CPI, apesar das revelações feitas pelo representante da SEDAI, é preciso ter cautela para apontar os responsáveis pelos desabamentos. Eu acho que ainda é um pouco precoce para a gente dizer, mas tudo leva a crer que houve uma falha do projeto. O projeto não contemplou uma coisa que deveria contemplar, que é o estudo do impacto das ondas verticais na gruta da imprensa, e justamente naquele ponto foi onde aconteceu a tragédia. Eu acredito que se aquilo tivesse sido previsto no projeto e se também tivessem sido tomadas medidas, como por exemplo é tomado na Ponte Rio-Niterói, de interdição em caso de ventania, por exemplo, interdição da ciclovia naquela época, em épocas de ressaca, poderia ter sido evitado. Quer dizer, várias medidas não foram tomadas. Lei aprovada na Câmara do Rio define critérios para a implantação do transporte de passageiros no Complexo Lagunar de Jacarepaguá. Por iniciativa do vereador Tiãozinho do Jacaré, a Câmara do Rio recebe fórum de debate sobre a luta antimanicomial. O projeto de lei do vereador Raimon cria o Programa de Conservação e Uso Racional da Água. Proposta do vereador Marcelo Ará cria o título do Amigo no Meio Ambiente. E na sessão, o vereador responde, o parlamentar David Miranda faz um balanço dos 17 meses de mandato. O auditório da Câmara do Rio recebeu o professor de História da Rede Municipal, Simvaldo do Nascimento Souza.
Defensor dos interesses da população da Zona Oeste, Simvaldo foi homenageado pelo vereador César Maia. Familiares e colegas de trabalho de diversas escolas ligadas ao professor estiveram presentes na solenidade. Durante o evento, os convidados elogiaram a trajetória profissional do homenageado e ressaltaram a importância dos 110 anos da migração japonesa no Brasil. Ana Paula, diretora da Escola Municipal Japão, foi homenageada com uma moção de aplauso. Depois foi a vez do professor receber das mãos do vereador César Maia o título de cidadão honorário do município do Rio. Há 110 anos atrás, a imigração japonesa para o Brasil. Há 80 anos atrás, parte dessa imigração veio para Santa Cruz. Simvaldo é um professor ilustre da região. Nós estamos homenageando a esses 80 anos e ele, que é o promotor desse evento. E a cidade do Rio vai ganhar um conselho tutelar, referência no atendimento à criança e ao adolescente. A novidade foi anunciada durante uma reunião da Frente Parlamentar da Câmara do Rio, que acompanha a situação dos conselhos tutelares. Representantes do governo afirmaram que é preciso resolver o déficit de conselhos na cidade para garantir os direitos de crianças e adolescentes. A falta de infraestrutura, as péssimas condições de trabalho e o não cumprimento de políticas públicas foram apresentadas durante a reunião da Frente Parlamentar em apoio aos conselheiros tutelares. Atualmente, a população conta com 90 conselheiros e 19 unidades de atendimento em toda a cidade. O encontro reuniu representantes do governo municipal, do judiciário e da sociedade civil. Eu estive aqui pessoalmente para ouvir as demandas, né, junto com o professor Célio Luparelli, e foi bastante assim, produtivo, porque ouvimos a todas, inclusive o Ministério Público presente. Eu vim com a minha subsecretaria de Gestão e Planejamento para poder dar um pouco do panorama de como está a estrutura dos conselhos, de como vamos reformar, de como vamos adequar, né, segundo os parâmetros realmente nacionais. Segundo representantes do poder público, é fundamental resolver o déficit de conselhos tutelares que existe na cidade para garantir os direitos da criança e do adolescente. A Secretaria já demandou há um tempo atrás um levantamento efetuado pela RIUP, que eu apresentei hoje ao vereador presidente da comissão, onde já existe o levantamento de 13 conselhos tutelares estruturalmente para que sejam alterados. E também uma emenda parlamentar do governo federal, no qual é criado um conselho tutelar padrão para que seja aplicado junto à cidade do Rio de Janeiro, que será instalado no centro do Rio. Rodrigo Medina, promotor do Ministério Público, defendeu a estruturação qualificada dos conselheiros e disse que o órgão vem acompanhando a falta de investimentos na área. O Ministério Público ele tem uma promotoria especializada, que é a primeira promotoria de tutela coletiva da infância e juventude da capital, que tem a atribuição de fiscalizar os conselhos e fundos da infância. Então, nesse sentido, essa promotoria ela tem inquéritos para cada conselho tutelar, acompanhando a questão de recursos materiais, humanos, todas as deficiências e já algumas ações propostas. Já tem uma ação para a infraestrutura do Conselho Tutelar de Santa Cruz, tramitando na Vara da Infância desde 2014, e a promotoria entrou recentemente com 3 ações sobre a questão de infraestrutura para os conselhos tutelares de Inhaúma, de Madureira e da Taquara. O presidente da Frente Parlamentar, professor Célio Luparelli, fez um balanço do evento. Eu achei extremamente importante esse encontro, porque é o primeiro que os conselheiros tutelares têm oportunidade. Inclusive, de todas as frentes parlamentares que eu tenho, essa é a única que surgiu exatamente dos maiores interessados. Não foi o meu gabinete que criou, que propôs. Foram eles, conselheiros, que propuseram. Para quê? Para que houvesse fortalecimento desse conjunto de 19 conselhos, cada um com 5 conselheiros, evidentemente, para que eles possam ter os seus anseios atendidos. Na sessão plenária desta terça-feira, os vereadores aprovaram o projeto de lei do vereador Renato Cinco, que cria o sistema e a política de segurança alimentar e nutricional do município. A alimentação adequada é um direito humano fundamental. Por isso, o Congresso Nacional aprovou, em 2006, a Lei Orgânica Nacional da Segurança Alimentar, que estabeleceu que todos os estados e municípios devem criar a sua lei, o seu sistema e a sua política de segurança alimentar e nutricional.
O Rio de Janeiro estava devendo essa regulamentação há mais de 10 anos. Então é importante a Câmara cobrir esse vácuo legal para que o município possa se engajar no desenvolvimento de políticas públicas que garantam a segurança alimentar e nutricional para toda a população da nossa cidade. Um dos assuntos bastante discutido durante a sessão foi sobre o projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que aprova as contas da gestão do ex-prefeito Eduardo Paes no exercício de 2016. De um lado, nós temos o corpo de conselheiros, que não deixa de ser um corpo político, por ser um corpo de indicação política, e do outro lado nós temos um corpo técnico. Este corpo técnico, formado de servidores da mais alta envergadura e capacidade de auditar as contas públicas, rejeitaram as contas de Eduardo Paes. Nós não podemos aprovar essas contas, entendendo o deboche que a cada ano de governo o Poder Executivo teve com esta casa, com os resultados, com as votações, conseguiu aprovar, porque tinha maioria, o orçamento do prefeito Eduardo Paes num ano e outro ano, sempre com o Tribunal de Contas e os seus técnicos, tentando o possível, botando as determinações, vários pontos que poderiam ser consertados no ano seguinte, nada disso foi feito. A situação que nós vamos chegar ao final desse ano será muito parecida com o que nós chegamos em 2016. Então peço que vocês tomem cuidado com as atitudes de vocês no dia de hoje, porque serão cobrados no futuro que tenham as mesmas atitudes na hora de defender as suas posições e seus votos. Após várias discussões, o projeto foi aprovado em primeira discussão por 31 votos a favor e 13 votos contra. O projeto voltará em segunda discussão. Uma exposição de fotos é a atração desta semana no saguão do Palácio Pedro Ernesto. Rosina Vilela começou a fotografar aos 14 anos. Hoje, o arquivo pessoal de Rosina reúne mais de 10 mil fotos e é parte desse acervo que o público vai poder conferir até o dia 15 deste mês. São 30 fotos de estilos e épocas diferentes. Dentro de casa, Rosina Vilela encontra nos objetos do cotidiano um motivo para ser fotografado, sob o olhar de quem usa as lentes desde a adolescência. No tanque, a bica e o sabão têm um conceito diferente para ela, assim como a vela acesa, a cebola cortada em rodelas, a fruta. Da natureza, a inspiração vem dos coloridos das flores. Mas tudo pode ter um motivo para ser fotografado. Vejo que uma bica pode ser bonita, entende? Assim, as cebolas cortando, eu achei tão lindo aquilo. Eu bati, é bem recente uma cebola. Eu bato uvas, eu bato o que eu vejo em casa, eu bato muito foto dentro de casa, objetos meus, que de repente eu percebo que são tão bonitos. A curiosidade, um olhar atento, são tantos cliques que hoje a Rosina Vilela acumula um arquivo de mais de 10 mil fotos e os registros aéreos fazem parte agora da nova coleção da fotógrafa. Em tantos voos que fez, Rosina registrou a Fortaleza Santa Cruz em Niterói, a Praia do Recreio dos Bandeirantes, a Restinga da Marambaia, Itacuruçá. Além da máquina fotográfica, o helicóptero tem sido um grande aliado. Sempre gostei de voar, sempre. Entende? E agora surgiu essa oportunidade de conseguir voar de helicóptero. Então o helicóptero te dá você vê a beleza, você não vê o que está no chão, não vê tudo quebrado, sujo, os roubos, você vê a beleza. Para o vereador Leonel Brizola Neto, a fotógrafa, hoje aposentada e com 75 anos, é uma inspiração para as novas gerações. Chama atenção, na verdade, com algumas frases, inclusive,
que busca lá no seu, né, que você, uma reflexão interna, vamos dizer assim, né? Tudo pode dar certo, ou algumas questões que tocam a tua vida, mensagens positivas, né? A principal intenção com a Câmara de Vereadores, que a gente tem feito esse trabalho, não só esse ano, mas há bastante tempo, mas esse ano bastante mesmo, de trazer à Câmara de Vereadores um rol de cultura, de exposições, né, que mexam com o imaginário das pessoas, que façam reflexões e que as pessoas possam ter a oportunidade de conhecer seus artistas da própria cidade, a própria cultura, o antepassado, nessa casa que é do povo, mas é uma espécie de um museu vivo. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.